Quando Amy chegou à sua casa, os cavalos e as charretes já estavam por lá. Por isso, sua mulher tivera acessos de ansiedade. Depois de acalmá-la, sem dar explicações, ele partiu imediatamente para a arca e notificou as autoridades de que a família Gardner já não existia mais. Não ofereceu detalhes, apenas informou sobre as mortes de Nahum e Nabi, pois a de Tadeus já era desconhecida, e mencionou que a causa parecia ser a mesma estranha condição que já havia matado o gado. Também declarou que Mervyn e Zenas tinham desaparecido. Houve muitas perguntas na polícia. E no fim, Amy foi forçado a acompanhar 3 policiais à fazenda dos Gardner, junto com um juiz criminal, o médico legista e o veterinário, que tinha tratado dos animais doentes. Ele foi contra a vontade, pois a tarde avançava e ele temia o cair da noite naquele lugar amaldiçoado. Mas era reconfortante ter a companhia de tanta gente. Os 6 homens foram numa charrete de 4 lugares, seguindo a charrete de Amy, e chegaram à casa da fazenda Pesteada por volta das 4 horas. Por mais acostumados que tivessem com as experiências repulsivas, os policiais não deixaram de se emocionar com o que foi encontrado no sótão e sob a toalha vermelha xadrez no chão da sala. O aspecto da fazenda, com a sua desolação cinzenta, era terrível demais, mas os 2 objetos desintegrados estavam além de todos os limites. Ninguém conseguiu olhar muito tempo para eles, e até mesmo o médico legista confessou que não havia muito a ser examinado. Seria possível analisar amostras, é claro, e ele se ocupou de obtê-las. E então, ocorreu algo muito desconcertante no laboratório, para onde foram levados os 2 frascos de pó. Sob o espectroscópio, as 2 amostras emitiram um espectro desconhecido, em que muitas das faixas eram exatamente iguais às produzidas pelo estranho meteoro no ano anterior. A propriedade de emitir esse espectro desapareceu depois de 1 mês, e o pó passou a ser formado principalmente de fosfatos e carbonatos alcalinos. Amy não teria contado aos homens sobre o poço, se pensasse que eles iriam fazer alguma coisa ali naquele momento. Já se aproximava ao caso, e ele estava ansioso para se afastar dali. Mas não conseguiu evitar um olhar nervoso ao guarda-corpo do poço. E quando o detetive perguntou, admitiu que Nahum tinha tanto medo de alguma coisa lá no fundo do buraco que nem chegou a pensar em procurar Mervyn e Zenas lá dentro. Depois disso, todos insistiram que seria necessário esvaziar e explorar o poço. E Amy teve de esperar tremendo, enquanto baldes e mais baldes de água fétida eram trazidos para cima e derramados no terreno encharcado. Os homens cheiraram enojados aquele fluido e, perto do fim, taparam o nariz por causa do fedor que descobriram. Não demorou tanto quanto esperavam, pois a água já estava muito baixa. Não houve necessidade de descrever com muita exatidão o que tinham encontrado. Mervyn e Zenas estavam lá. Em parte, embora o resto fossem principalmente ossos, encontraram também um pequeno cervo e um cachorro grande, mais ou menos no mesmo estado, e vários ossos de animais pequenos. O lodo e a lama no fundo pareciam inexplicavelmente porosos e borbulhantes. E um homem que desceu com uma vara comprida descobriu que a vara descia até o fundo do poço, sem encontrar nenhuma obstrução sólida. E trouxeram lanternas de dentro da casa. Então, quando se constatou que examinar o poço não traria mais nada de novo, todos encontraram e discutiram na antiga sala de estar, enquanto a luz intermitente da meia-lua brincava com a desolação cinzenta de fora. Os homens estavam francamente embaraçados por todo aquele caso, e não conseguiam encontrar nenhum elemento que os ligasse às estranhas condições vegetais, a doença desconhecida do gado e dos humanos e as mortes inexplicáveis de Mervyn e Zenas no poço que estava envenenado. Haviam ouvido a conversa do povo, é verdade, mas não acreditavam que tivesse ocorrido algo tão contrário à lei natural. Não havia dúvida de que o meteoro envenenara o solo, mas a doença de animais e pessoas que não tinham consumido nada
produzido naquele solo era outra história. Seria a água do poço? Muito possivelmente. Talvez fosse uma boa ideia analisá-la. Mas que loucura peculiar poderia ter levado os dois meninos a saltar dentro do poço? Os seus atos foram muito semelhantes e os fragmentos mostraram que os dois sofreram da morte cinzenta e quebradiça. Por que tudo ficou tão cinzento e quebradiço? Foi o juiz criminal, sentado junto à janela, quem primeiro notou o brilho em torno do poço. Já era noite, e todo o terreno horroroso parecia levemente iluminado, para além da luz incerta do luar. Mas esse novo brilho era algo definido e distinto. Parecia sair de dentro do buraco negro, como a luz suavizada de uma lanterna, dando reflexos embaçados nas pequenas poças do chão, onde a água derramara. Era uma cor estranha e Amy, bem como todos os homens reunidos em volta daquela janela, deu um salto violento. Pois para Amy esse estranho raio de miasma não era desconhecido. Ele já havia visto aquela cor e tinha medo de pensar o que ela poderia significar. Já a vira no glóbulo, naquele aerolito, 2 verões antes, e pensara tê-la visto por um instante naquela mesma manhã contra a pequena janela daquele horrível sótão, onde coisas sem nome tinham acontecido. Ela brilhou lá por um segundo, e uma corrente úmida e odiosa de vapor havia passado por ele. E depois, Nahum fora tomado por alguma coisa daquela mesma cor. Havia dito no final que era igual ao glóbulo e às plantas. Depois veio a fuga no jardim e o barulho de água no poço. E agora aquele poço emitia o raio pálido e insidioso com a mesma cor demoníaca. Faz justiça à vigilância da mente de Amy o fato de ele mesmo, naquele momento tenso, ter se intrigado com um ponto essencialmente científico. Ele só conseguia pensar na impressão que também tivera quando viu um vapor durante o dia, contra uma janela que se abria para o céu da manhã, e na exalação noturna, em forma de névoa fosforescente que encobria a paisagem negra e amaldiçoada. Não estava certo. Era contra a natureza. E então lembrou-se das terríveis últimas palavras do amigo ferido. Vem de algum lugar de onde as coisas não são como são aqui. Um daqueles professores disse. Em seguida, os 3 cavalos amarrados a 2 arbustos retorcidos na estrada agora estavam relinchando e batendo os cascos freneticamente. O cocheiro foi à porta para tentar fazer alguma coisa, mas Amy colocou a mão trêmula no seu ombro. Não saia, sussurrou. Aí tem mais coisas do que sabemos. Nahum disse que alguma coisa vive dentro do poço e suga a vida. Disse que devia ser algo que cresceu de uma bola redonda, como a que nós todos vimos na pedra do meteoro, que caiu há 1 ano atrás, em junho. Suga e queima, ele disse. E é da cor daquela luz que está lá fora agora, que mal conseguimos ver e não sabemos o que é. Nahum pensava que ela se alimenta de tudo que é vivo e fica cada dia mais forte. E ele disse que a viu na última semana. Deve ser alguma coisa que vem de muito longe no céu, como os homens da universidade disseram do meteoro no ano passado. Como é feito e como funciona não tem nada a ver com o mundo de Deus. É alguma coisa de mais longe. Então, os homens pararam, indecisos, enquanto a luz do poço ficava mais forte e os cavalos batiam os cascos e relinchavam num frenesi crescente. Foi um momento muito terrível. O terror imperava naquela casa antiga e amaldiçoada. 4 conjuntos monstruosos de fragmentos, 2 na casa e 2 saídos do poço. Amy conteve o cocheiro por impulso, esquecendo-se de que ele próprio não fora ferido pelo contato com o vapor úmido, colorido, no quarto do sótão. Mas talvez tenha sido bom ele ter agido daquela forma. Ninguém jamais vai saber o que havia lá fora naquela noite. E embora a blasfemia do além não tivesse ferido nenhum ser humano de mente sã,
Ninguém sabe o que ela poderia ter feito naquele último momento, com a sua força aparentemente aumentada e os sinais especiais de propósito que ela logo passaria a exibir sob o céu enluarado e meio nebuloso. De repente, um dos detetives à janela deu um suspiro forte e curto. Os outros se voltaram para ele e seguiram seu olhar em direção ao alto. Não houve necessidade de palavras. O que tinha sido objeto de discussões na região já não era mais discutível. E isso porque todos os homens daquele grupo combinaram, sussurrando, que os dias estranhos não seriam mais mencionados em Arkham. É necessário estabelecer a premissa de que não havia vento naquela hora da noite. Um vento começou pouco depois, mas naquele momento não havia absolutamente nenhum. Mesmo as pontas da cerca-viva cinzenta e doente e as franjas do teto da charrete continuaram imóveis. E ainda assim, em meio a essa calma tensa e ateia, os galhos mais altos de todas as árvores no jardim se moviam, torciam-se de forma mórbida, agarrando as nuvens enluaradas numa loucura convulsiva e epilética. Agitavam-se imponentemente no ar pernicioso, como se movidos aos trancos por uma linha de ligação incorpórea com os horrores subterrâneos que lutavam e se retorciam abaixo das raízes negras. Nenhum deles respirou durante vários segundos. Então uma nuvem mais escura passou diante da lua e a silhueta dos galhos agitados desapareceu momentaneamente. Houve um grito geral, abafado de horror, mas rouco e quase idêntico em todas as gargantas, pois o horror não desapareceu com a silhueta. E num instante assustador da mais profunda escuridão, eles viram, colhendo no alto daquela árvore, 1000 pontos luminosos de uma radiância fraca e assustadora, tocando a ponta de cada galho com o fogo de San Telmo, ou as chamas que desceram sobre as cabeças dos apóstolos nos Pentecostes. Era uma constelação monstruosa de luz antinatural, como um enxame de vagalumes nascido de cadáveres dançando sarabandas infernais sobre um pântano amaldiçoado. E a sua cor era a mesma intrusão sem nome que Amy acabou por reconhecer e temer. Durante todo esse tempo, o eixo de fosforescência que saía do poço se tornava cada vez mais brilhante, trazendo à mente dos homens ali reunidos uma sensação de condenação e anormalidade que superava qualquer imagem que a mente consciente pudesse formar. Então ela já não brilhava mais, derramava-se, e enquanto a corrente disforme de cor inclassificável deixava o poço, parecia fluir diretamente para o céu. O veterinário tremeu e foi até a porta da frente para colocar nela a barra extra. Amy não tremeu menos, e por não conseguir controlar a voz, teve de arrastar as pessoas e apontar quando quis atrair a atenção para a luminosidade crescente das árvores. Os relinchos e pancadas dos cascos dos cavalos eram agora absolutamente assustadores, mas nenhuma alma daquele grupo na velha casa teria se aventurado a sair, por nada neste mundo. Com o passar do tempo, o brilho das árvores aumentou, ao passo que os galhos agitados pareciam cada vez mais tensos, em busca da verticalidade. A madeira da alavanca do poço agora brilhava, e logo um policial apontou estupidamente alguns barracões de madeira e colmeias próximas da parede de pedra, a oeste. Eles também começavam a brilhar. Embora as carruagens amarradas dos visitantes parecessem ainda não ter sido afetadas. Então houve uma enorme comoção, e ao som de cascos de cavalos, irrompeu na estrada. Quando Amy reduziu a lâmpada para verem melhor, eles perceberam que os cavalos frenéticos haviam se soltado dos arbustos e fugido com a charrete. O choque soltou várias línguas e sussurros embaraçados. Isso contagia tudo que é orgânico por aqui, murmurou o médico legista. Ninguém respondeu, mas o homem que fora ao poço deu o palpite de que a longa vara que usara devia ter agitado alguma coisa intangível. Foi terrível, acrescentou. Não tinha fundo, só lodo e bolhas e a sensação de alguma coisa oculta lá embaixo. O cavalo de Amy ainda batia os cascos e relinchava ensurdecedoramente na estrada lá fora. E quase abafou a voz trêmula e fraca do dono ao murmurar as suas reflexões disformes.
Ela veio daquela pedra, cresceu lá no fundo, sugou tudo o que vivia, alimentou-se de mentes e corpos. Tad e Mervin, Zenas e Neb. Nahum foi o último. Todos beberam a água. A coisa se fortaleceu deles. Veio do além, onde as coisas não são como aqui, e agora está indo embora. A coluna de cor desconhecida de repente brilhou mais forte e começou a se tecer em sugestões fantásticas de formatos que cada espectador descreveu de forma diferente. Veio do pobre herói amarrado um som que homem nenhum, nem antes nem depois, jamais ouviu de um cavalo. Todos naquela sala de estar de teto baixo taparam os ouvidos. E Amy se afastou da janela com horror e náusea. Palavras simplesmente não conseguiam explicar. Quando Amy tornou a olhar, o infeliz animal jazia inerte no terreno, ao luar entre os varais da charrete. Foi o último grito de herói, enterrado no dia seguinte. Mas aquele não era um tempo de luto, pois quase nesse momento um detetive chamou silenciosamente a atenção para uma coisa terrível naquela mesma sala, com eles. Na ausência de luz, tornou-se claro que uma leve fosforescência havia começado a impregnar todo o aposento. Brilhava nas tábuas largas do chão e no pedaço de tapete rasgado, e tremulava sobre os vidros das janelas. Subia e descia pelos pilares expostos do canto, coruscava em volta da prateleira e da cornija da lareira, e infectou as portas e a mobília. A cada minuto, eles haviam se fortalecer e, finalmente, se tornou claro que todas as coisas vivas saudáveis tinham de sair da casa. A Cor que Veio do Espaço, de Howard Phillips Lovecraft.